Olá, boa noite. A gente está aqui com terapia do esquema e hoje é a segunda parte do primeiro capítulo que eu trago aqui para esse entendimento dos autores, né? Jeffrey Young, que é o grande a pessoa, né, o terapeuta, o psicólogo que descobriu e desenvolveu essa terapia do esquema. E hoje a gente vai falar de uma segunda parte da terapia do esquema no modelo conceitual. O primeiro capítulo é muito conceito, então não adianta eu passar rápido por ele. A gente está quebrando aí em 4 partes e mesmo assim bastante conteúdo. Tá? E hoje eu já trago assim o resumão do resumão que a gente viu no encontro passado, para que a gente tenha essa compreensão para entrar na parte de hoje, porque um conceito tá ligado no outro. Então, se não tiver essa compreensão, a gente fica muito nessa lacuna, tá bem? Então, bora lá. Uns highlights que a gente deu aí no encontro passado. Então, no encontro passado, a gente viu a terapia cognitiva e a terapia do esquema, o porquê que essa terapia do esquema surgiu, né? Qual foi, de fato, essas carências que ocorreram para a terapia do esquema surgir com Jeffrey Young. O desenvolvimento da terapia do esquema, então, como que ela foi desenvolvida, de que forma ela veio para atuar, os esquemas adaptativos remotos, que é onde ela foca, então, entender o que são esses esquemas, e a característica dos esquemas adaptativos remotos e a origem desses esquemas. Então vamos lá, só bypassando para a gente clarear o que já foi visto lá no encontro passado. Então a terapia cognitiva, até chegar ao do esquema, ela questionou muito, né? A terapia do esquema ela questionou muito a aliança terapêutica, esse forte sentido de identidade, os objetivos claros para a orientação de escolha desse paciente, que para Jeffrey Young é paciente, que possuem aí caracterológicos, um transtorno caracterológicos dentro da sua identidade, tá? E aí que ocorre? Outra coisa também que pesou foi a parte que na terapia cognitivo-comportamental existe aí a questão de acessar as cognições e as emoções e verbalizar na terapia. E esses pacientes que são mais comprometidos, são mais adaptativos, não tem esse link, né? Não tem esse elo. E o desenvolvimento da terapia do esquema. Os aspectos caracterológicos do transtornos não são os sintomas psiquiátricos, e sim essa características que assola vários tipos de transtornos, né? E inclusive como depressão grave ou ataque de pânico, que ele dá uns exemplos, que tem sintomas muito parecidos. Os transtornos caracterológicos, chamados de esquemas, então ele classifica, denomina, correto é isso, ele denomina esses transtornos caracterológicos chamados de esquema, desadaptativos remotos, que eles trazem um problema crônico e difuso e tentar organizar esses esquemas de uma maneira mais compreensível para nós, psicoterapeutas, para a gente conduzir e ter esse manejo mais fluido e mais assertivo com esse paciente. Ele coloca, né, ele trabalha, o Jeffrey Young, que isso me pegou muito e gostei demais, porque TCC faltava também um pouco disso, um pouco de raiz, um pouco de infância, de adolescência. Então ele busca, de fato, a infância até o presente, com ênfase particular nos relacionamentos interpessoais do paciente. E o terapeuta, a forma dessa terapia é confrontar empaticamente com as razões para essas mudanças, né? E muita coisa que se utiliza para esse paciente é uma postura terapêutica de recuperação parental limitada. E isso é um termo-chave dentro da terapia do esquema, tá? Então, essa recuperação parental limitada é se colocar como responsável parental para dar esse alicerce a esse sujeito, a esse paciente. O esquema desadaptativo remoto são padrões impostos à realidade, experiência para ajudar os indivíduos a explicá-la, tá? Para medir a percepção e para guiar as suas respostas. Os esquemas, muitos dos quais formados em etapas iniciais da vida, tornam-se mais complexos depois e superpostos a experiências posteriores, mesmo quando não mais aplicáveis. Porque eles podem não ser aplicáveis, mas olha outro termo aqui. A gente entra com a coerência cognitiva. A gente tem aquela familiaridade e traz aquilo e remonta todo o esquema, tá?
E a característica dos esquemas desadaptativos remotos são padrões emocionais cognitivos autoderrotistas. Então a pessoa ela se joga, eu brinco que se joga na lama. E eles são iniciados no nosso desenvolvimento desde cedo e repetido ao longo da vida. Então, inclusive, o autor reforça o que ele fala de esquema desadaptativo como característica. E as origens dos esquemas. Necessidade emocional fundamental, né? Então, essas necessidades não foram supridas, essas necessidades fundamentais não foram supridas. A outra situação, as primeiras experiências da vida foram traumáticas. E o temperamento emocional, existe um gene aí, existe uma personalidade já embutida aí nesse sujeito, tá bem? E vamos ver hoje nós vamos ver especificamente esses domínios, que eles são 18 esquemas agrupados em 5 categorias de necessidades emocionais não satisfeitas. Quais são esses domínios? A desconexão e rejeição, a autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados, direcionamento para o outro, supervigilância e inibição. Então parece ser a mesma coisa, mas não é, tá? Vamos entrar aí na parte da desconexão e rejeição. O autor fala que essa desconexão e rejeição ela vem da proteção, segurança, estabilidade, cuidado, empatia, de compartilhar esses sentimentos e de ser aceito e respeitado. Mas não serão satisfeitas da maneira previsível. Então ele sente falta disso tudo: proteção, segurança, a estabilidade desses vínculos, o cuidado que tem com esse indivíduo, a empatia de estar lidando nessa relação, de compartilhar esse sentimento, que ele sente e ser acolhido, e de ser aceito e respeitado. Então, isso daí são emoções que não são satisfeitas dentro da infância. E a origem, geralmente, a origem familiar típica é o distanciamento, é uma família fria, é uma família rejeitadora, é uma família que freia esse indivíduo, que deixa ele só, é impaciente, imprevisível e abusiva também. Então, o autor trata aí que esses pacientes desse domínio são incapazes de formular vínculos seguros e satisfatórios com outras pessoas, porque eles acreditam que as suas necessidades de estabilidade, de segurança, de cuidado, de amor, de pertencimento não serão atendidas. E aí ele abre em 5 esquemas. Lembra que a gente está falando de categoria, desconexão e rejeição, e aí a gente entra para os primeiros 5 esquemas. E vocês vão notar que ao longo da nossa exposição, tem esquemas em preto e tem esquemas em laranja. Guardem isso também, tá? Isso vai ser uma diferença. E aí ele fala que dentro dessa categoria de desconexão e rejeição, nós temos 5 esquemas: abandono e instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e alienação. E aí, quando ele fala no abandono e estabilidade, ele traz a percepção de que os outros com quem poderia se relacionar são instáveis e indignos de sua confiança. Ou seja, ele não confia naquele porque ele não sabe como que o outro vai reagir para com ele. E envolve a sensação de que as pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação, força ou proteção prática, porque seriam emocionalmente instáveis e imprevisível. O autor traz um exemplo, né? No caso, tem ataques de raivas, no caso, essa pessoa, né? Esse cuidador, esse responsável. Então, frequentes ataques de raivas é um dos exemplos que ele traz. Tem entre outros no livro, tá? Eu simplesmente pensei alguns. E aí, eles não mereceriam confiança ou só estariam presentes de forma errática, porque morreriam a qualquer momento ou iriam abandoná-lo por uma outra pessoa melhor. Ou seja, ele já se torna aí, já se coloca, já se deprecia, né? Então, ele se vê uma pessoa que não sustenta aquela relação, não é a contento. A desconfiança e o abuso. A expectativa de que os outros irão machucar, abusar, humilhar, enganar, mentir, manipular e aproveitar-se. Geralmente envolve a percepção de que o prejuízo é intencional, é proposital, ou o resultado da negligência injustificada ou extrema. Pode incluir a sensação de que sempre se acaba sendo enganado por outros ou levando a pior. Então,
muito constituído nessa relação familiar, aonde o próprio cuidador quer se dar bem em cima desse sujeito, né, desse indivíduo. Então, essa sensação de desconfiança e o abuso, ele pode abrir para outras coisas, chegar a um nível muito maior, tá? Mas ele está colocando mesmo no nível básico, né? Ou seja, nessa necessidade básica que não é atendida, tá? A privação emocional é a expectativa de que o desejo de ter um grau adequado de apoio emocional não será satisfeito adequadamente pelos outros. As três formas mais importantes de privação são privação de cuidados, que é a ausência de atenção e afeto, carinho ou companheirismo, privação de empatia, a ausência de compreensão, de escuta, de uma postura aberta ou de compartilhamento mútuo dos sentimentos, e privação de proteção, a ausência de força, direção, orientação por parte dos outros. Olha como elas se intercalam, elas acabam se mesclando uma na outra, tá? A defectividade e vergonha, esse sentimento de falho, de defeito, né, de mal, de indesejado, de inferior. Olha o outro anterior que a gente colocava sobre o abuso. Uma coisa está ligada à outra. Sendo que o psicoterapeuta, ele tem que ver, é óbvio que não vê logo no início, mas a gente vai debulhando, né? Ou seja, tirando essas pétalas, ou de uma cebola, ou de uma rosa, quem vocês decidem aí, para entender aonde realmente está essa essência desse sujeito, né, dessa necessidade não atendida. E aí ele fala, é, ou de não merecer o amor de pessoas importantes quando ela está em contato com elas. Pode envolver hipersensibilidade à crítica, rejeição, postura acusatória e constrangimento, comparações, insegurança quando se está junto ao outro ou vergonha dos defeitos percebidos. Essas falhas podem ser privadas, como egoísmo, impulso de raiva, desejos sexuais inaceitáveis, ou públicas, como aparência física indesejável, inadequação social. E ele vem com outro, o último aqui dentro de desconexão e rejeição, que é isolamento social e alienação. Sentimento de que está isolado do resto do mundo, de que se é diferente das outras pessoas e ou de não pertencer a qualquer grupo dessa comunidade. E quando ele coloca sobre o esquema de isolamento social, geralmente os pacientes com esse esquema não se sentem pertencentes a qualquer grupo dessa comunidade, mesmo o grupo familiar, tá? Autonomia e desempenho prejudicados o segundo a segunda categoria diante aí dos esquemas desadaptativos remotos. Quando a gente fala de autonomia e desempenhos prejudicados, é exatamente essa expectativa, é ele entender sobre si mesmo, sobre esse ambiente que ele convive, que interfere na própria percepção da capacidade de se separar, de sobreviver, de funcionar de forma independente, que é necessário de um ser, né? Ou ter o seu próprio desempenho. Olha a formação dessa identidade desse ser, desse eu. A família de origem costuma ter funcionamentos emaranhados, solapando, mandando ver, né, passando por cima da confiança da criança, super protegendo ou não estimulando a criança para que tenha um desenvolvimento competente extrafamiliar. E aí ele vem com os quatro esquemas que tem aqui nessa categoria, que é a dependência e incompetência, a vulnerabilidade ao dano ou à doença, o emaranhamento ou self subdesenvolvido e o fracasso. Vamos entender cada uma delas. De dependência e incompetência, a crença de que se é incapaz de dar conta das responsabilidades cotidianas de forma competente, sem considerável ajuda alheia, por exemplo, cuidar-se de si mesmo, resolver problemas do dia a dia, exercer a capacidade de discernimento, cumprir novas tarefas, tomar decisões, com frequência apresenta-se como desamparo. E aí o autor ele complementa dizendo que os pacientes que têm esse esquema, eles se sentem incapazes de dar conta das responsabilidades cotidianas sem a ajuda substancial de terceiros. Tá? Isso daí vai, inclusive, a questão do dinheiro, a questão de se vestir, ele dá vários exemplos. A outra situação é a vulnerabilidade ou dano à doença.
medo exagerado de que uma catástrofe iminente, cairá sobre si a qualquer momento, ou de que não há como impedir. O medo dirige a um ou mais dos seguintes pontos. Aí a gente logo vai na cabeça do TCC que a gente vai no diagnóstico, né? Então a primeira coisa que eu vi isso aqui foi exatamente a parte das fobias. Mas só que, por que eu abro esse parênteses? Porque o autor, ele traz a terapia do esquema, como eu comentei logo no primeiro slide hoje, ele traz a terapia do esquema não dando diagnóstico, e sim vendo características desadaptativas para que elas se juntem a determinadas categorias que criem esses esquemas para serem manejados, tá? E aí ele traz, nessas vulnerabilidades ou dano à doença, ele traz catástrofes em termos de saúde, né? No caso, ataque do coração, um contágio de AIDS, a catástrofes emocionais, que é o enlouquecer a determinado nível de estresse. A gente em provas, por exemplo, entregando trabalho de tudo quanto é canto, né? Fechando relatórios. As catástrofes externas, que é a queda de elevador, ataques criminosos, entre outros. Então, a vulnerabilidade ou dano ao dano ou à doença, ela equivale a isso. Aí vem o emaranhado, o self subdesenvolvido. Achei esse daqui importantíssimo. O envolvimento emocional e intimidade em excesso com uma ou mais pessoas importantes, com frequência, os pais ou o responsável é quem cria, tá? Dificultando a individualização integral e desenvolvimento social normal. Muitas vezes envolve a crença de que, ao menos, um dos indivíduos emaranhados não consegue sobreviver sem o outro ou ser feliz sem o apoio constante desse outro. Pode também incluir sentimentos de ser sufocado ou fundido com outras pessoas, de não ter uma identidade individual suficiente, com frequência vivenciado como sentimento de vazio e fracassos totais, que de não haver direção em casos extremos, de questionar a própria existência. O autor, inclusive, coloca nesse ponto, que eu achei interessante, que esses pacientes, com frequência, eles acreditam que ao menos um dos indivíduos emaranhados não poderia funcionar. Ou seja, ele se esvazia, na verdade, como ele já está falando aqui, né, ele se anula. Tá? E o esquema pode incluir sentimentos de ser sufocado, fundido, a falta de um senso claro de identidade e de orientação. Na verdade, ele não consegue construir o seu próprio eu, né? Por isso que ele fala do self desenvolvido. Então ele não consegue se identificar como pessoa, como esse indivíduo, tá? E a parte do esquema do fracasso? A crença de que fracassou, de que fracassará inevitavelmente, ou de que é inadequado em relação aos colegas, em conquistas e em todos os segmentos aí, ou alguns, ou na maioria deles, costuma envolver a crença de que é burro, inepto, sem talento, inferior, menos exitoso do que os outros, e assim por diante. Ou seja, o fracasso inadequação em termos das realizações dessas atividades, porque eles vivem comparando-se com outras pessoas. Eles não se olham numa construção. Eles toda hora. E isso daí tem muito a ver com essa juventude atual, tá, gente? Eles olham sempre o outro para eles terem uma referência e não entenderem que eles estão numa construção. Ok? A parte de limites prejudicados. É, que é a outra característica, né, a categoria. Então, a deficiência em limites internos, a responsabilidade para com os outros indivíduos ou orientação para objetivos de longo prazo. Leva à dificuldade de respeitar os direitos alheios, de cooperar com os outros, de estabelecer compromissos ou definir e cumprir objetivos pessoais realistas. A origem familiar típica caracteriza como permissividade, excesso de tolerância, falta de orientação ou sensação de superioridade. Em lugar de confrontação, disciplina, limites adequados em relação a assumir responsabilidades, de cooperar de forma recíproca, de definir esses objetivos, ou seja, fazer o papel de pais chatos, né? Em alguns casos, a criança pode não ter sido estimulada a tolerar níveis normais de desconforto e nem ter recebido supervisão para isso, nem a direção, nem as orientações adequadas. Essa categoria abre em dois esquemas: o arrogo e a grandiosidade. O arrogo ou grandiosidade e o autocontrole ou autodisciplina insuficiente. Vamos entender o que é isso.
fogo e grandiosidade. A crença de que é superior a outras pessoas, de que tem direito e privilégios especiais, ou que não está sujeito às regras de reciprocidade que guiam a interação social normal. Envolve a insistência de que se deveria poder fazer tudo o que queira, independentemente da realidade, do que os outros consideram razoáveis ou do custo para com as outras pessoas. Tem a ver com o foco exagerado na superioridade, estar entre os mais bem-sucedidos, famosos, ricos, belos, e assim vai, para atingir poder ou controle e não, principalmente para obter atenção ou aprovação. Ele quer controlar, não quer que ninguém aprove, não, porque isso aí para ele é indiferente, tá? Às vezes inclui competitividade excessiva ou dominação em relação aos outros e afirmar o próprio poder, forçar o próprio ponto de vista ou controlar o comportamento de outros segundo os próprios desejos, sem empatia, sem preocupação com as necessidades ou desejos dos outros. É, se a gente fosse pegar cabeça TCC, é bom a gente fazer esses links, né? Se a gente for pegar lá o DSM, o que logo vem à mente aí? Já vou dar aí um spoiler nisso daí. É a questão do narcisismo, né? Ou então da bipolaridade, que está aí como tipo 1, né? Então, a gente traz isso. Mas, novamente, a gente fala o quê? A parte da teoria do esquema, ela não vem em diagnosticar, né? Ou seja, enquadrar isso daí no transtorno, e sim trazer a característica desse transtorno para que eles entrem exatamente nessas categorias e entenda esses esquemas. Por que eu estou repetindo isso? Porque se a gente começar a entender esse leque, a gente começa a falar mais sobre isso, a entrar em vários mundos da terapia cognitiva comportamental. E aí, quando a gente fala de autocontrole, autodisciplina e insuficientes, o autor fala dificuldade ou recusa a exercer autocontrole e tolerância à frustração com relação aos próprios objetivos ou limitar a expressão excessiva das próprias emoções e impulsos. Em sua forma mais leve, o paciente apresenta ênfase exagerada na evitação de desconforto, evita a dor, o conflito, confrontação, a responsabilidade, à custa da realização pessoal, do comprometimento e da integridade. Traz o direcionamento para o outro. O foco excessivo nos desejos, nos sentimentos e solicitações dos outros, à custa das suas próprias necessidades, para obter aprovação, manter o senso de conexão e evitar retaliações, geralmente envolve a supressão e a falta de consciência com relação à sua própria raiva e às suas próprias inclinações naturais. A origem familiar típica caracteriza pela aceitação condicional. As crianças devem suprimir importantes aspectos de si mesmas para receber amor, atenção e aprovação. Em muitas famílias desse tipo, há necessidades emocionais e os desejos dos pais ou sua aceitação social de seus status são valorizados mais do que a necessidade e sentimentos de cada filho. Então, os pais ali que estão recebendo o holofote, né? Então, os pais ali que precisam ser acolhidos, desejados, atendidos, surpreendidos, né? E aí vem a questão, quando eu falo pais, é muito importante que a gente coloque que a relação é parental, mas isso não quer dizer que é pai e mãe. A gente hoje tem um espectro familiar muito grande, inclusive essa pessoa pode ter sido oriunda de um orfanato, né, criada em um orfanato. Então, quem são esses responsáveis, tá? Legais e emocionais, né, desse cuidador? Subjugação, autossacrifício e busca de aprovação, busca desse reconhecimento. A subjugação é a submissão excessiva ao controle dos outros, por sentir-se coagido, subentendendo-se que para evitar a raiva, a retaliação e o abandono. As duas principais formas são subjugação das necessidades, que é a supressão das suas próprias preferências, decisões e desejos, e subjugação das emoções, supressão das suas emoções, principalmente a da raiva. E você tem muito nesse indivíduo, tá? Ele tem muito, só que ele suprime isso. Envolve a percepção de que os próprios desejos, opiniões e sentimentos não são válidos ou importantes para os outros. Apresenta-se como obediência excessiva, combinada com a hipersensibilidade a se sentir-se preso. Costuma levar
Há aumento da raiva, manifestada em sintomas desadaptativos, como comportamento passivo-agressivo, explorações de descontrole, sintomas psicossomáticos, retiradas de afeto, atuação, uso excessivo de álcool e drogas. Vou colocar, inclusive, aqui o CUT, né, que é a autolesão, que isso daí tem muitos adolescentes, independente da geração. Essa geração foi mais intensa. Entra aí o autodesafio. O foco excessivo, o foco excessivo no cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas em situações cotidianas. Olha como que é muito parecido com o outro. Autossacrifício. O foco excessivo do cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas em situações cotidianas, à custa da sua própria gratificação. As razões mais comuns são causar sofrimento a outros, evitar culpa por se sentir egoísta ou manter a conexão com outros percebidos como carentes. Muitas vezes resulta de uma sensibilidade interna ao sofrimento alheio. Ele busca essa codependência. E a busca de aprovação e busca de reconhecimento. ênfase excessiva na obtenção de aprovação, reconhecimento ou atenção de outras pessoas, ou o próprio enquadramento à custa de desenvolvimento de um senso de self seguro e verdadeiro. Olha só, um senso de self seguro e verdadeiro. A autoestima depende principalmente das relações alheias, em lugar da sua própria inclinação natural. Por vezes, incluir uma ênfase exagerada em status, aparência, aceitação social, dinheiro, realizações como forma de obter aprovação, admiração ou atenção. Não principalmente em função de poder ou controle, nesse caso, tá, da busca de aprovação. Com frequência, resulta em importantes decisões não autênticas nem satisfatórias ou em hipersensibilidade à rejeição. Então, essa busca de aprovação, esse sujeito, ele se coloca como Deus, né, como esse status de superpoder e bom a todo momento, mas ele não está construído dessa forma. Tá? Então, para isso, ele precisa dessas aprovações para criar esse fortalecimento, né? Para criar o que a gente fala dentro da TCC de behaviorismo, de reforço. Então, eu preciso escutar da garganta de cada um para reforçar essa figura que, para mim, ainda não está construída, né? E aí vamos para a última parte do domínio, que é a categoria que é supervigilância e inibição. A ênfase excessiva na supressão dos próprios sentimentos, impulsos e escolhas espontâneas ou no cumprimento de regras e expectativas internalizadas e rígidas sobre desempenho e comportamento ético à custa da felicidade, autoexpressão, descuido com relacionamentos íntimos ou com a saúde. A origem familiar típica é severa, exigente e às vezes punitiva. Olha como mescla com alguns outros. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande e, na verdade, não simplesmente ir puxando o que aparenta no primeiro momento. Porque a questão quando você vai conduzindo e manejando esse sujeito, em qualquer tipo de terapia dentro da cognitiva do comportamental, qualquer uma delas, o psicoterapeuta ele tem que ter essa sensibilidade de ser um investigador e não simplesmente trabalhar com o que já exposto, né? Ou seja, o que já é manifesto, o que está na cara da gente. Porque o que está implícito é exatamente essa crença que derruba, essa crença que deprecia, essa crença desadaptativa, tá? Origens familiar típicas é severa, exigente e às vezes punitiva na questão do desempenho, do dever, do perfeccionismo, do cumprimento de normas, da ocultação de emoções e evitação dos erros que predominam sobre o prazer, sobre a alegria e sobre o relaxamento. Geralmente há pessimismo subjacente e preocupação de que as pessoas desabarão se não houver vigilância e cuidado a todo momento. E os esquemas são 4 nesse daqui. Os esquemas o negativismo e o pessimismo, inibição emocional, padrão inflexível e postura crítica exagerada e postura punitiva. Vamos entender cada um deles. O negativismo e pessimismo é o foco generalizado de que dura toda a vida os aspectos negativos: sofrimento, morte, perda, decepção, conflito, culpa, ressentimentos, problemas não resolvidos, erros potenciais, traição, algo que pode dar errado, enfim, N coisas.
enquanto se minimizam ou negligenciam os aspectos positivos ou otimistas. Envolve um medo exagerado de cometer erros que podem levar ao colapso financeiro, ou à perda de bens, ou à perda de alguém, à humilhação, tá? E a situações ruins diversas. Como exageram os resultados negativos potencializados, essas pessoas costumam ser caracterizar por preocupação, vigilância, queixas ou indecisões crônicas. Já a inibição emocional é uma inibição excessiva da ação, dos sentimentos ou da comunicação espontânea. Em geral, para evitar a desaprovação alheia, sentimentos de vergonha ou perda de controle dos próprios impulsos. As áreas mais comuns de inibição envolvem inibição da raiva e da agressão. Olha que a gente viu isso daí no anterior, não é? Olha só a inibição da raiva, a supressão da raiva e a da agressão. Inibição de impulsos positivos, alegria, afeto, hesitação sexual, brincadeira, dificuldade de expressar a vulnerabilidade ou comunicar livremente seus sentimentos, necessidades e assim por diante. ênfase excessiva na racionalidade ao mesmo tempo em que se desconsideram as emoções. Então, são essas quatro. Aí a gente passa para os padrões inflexíveis, postura crítica exagerada. A crença subjacente de que se deve fazer um grande esforço para atingir elevados padrões internalizados de comportamento e desempenho, via de regra, para evitar crises. Costuma ressaltar em sentimentos de pressão ou dificuldade de relaxar e em posturas críticas exageradas em relação a si mesmo e aos outros. E inclusive ao mundo, tá? Os padrões inflexíveis geralmente se apresentam como perfeccionismo, atenção exagerada a detalhes ou subestimação de quão bom é seu desempenho em relação à norma. Regras rígidas e ideias de como as coisas deveriam ser em muitas áreas da vida, incluindo preceitos morais, éticos, culturais, religiosos, elevados e fora da realidade. Preocupação com o tempo e eficiência, necessidade de fazer sempre mais do que faz. Postura, e aí entra a postura positiva, que é o último esquema, tá? Crença de que as pessoas devem ser punidas com severidade quando cometem erros. Envolve a tendência a estar com raiva e ser intolerante, punitivo, impaciente, julgador, incluindo a si mesmo, tá? Que não correspondem a expectativas ou padrões. Via de regra, inclui dificuldade de perdoar os próximos, e até mesmo a si mesmo, tá? Bem como alheios em função de sua relutância a considerar circunstâncias atenuantes, permitir imperfeições, humanas ou empatizar os sentimentos. Eles preferem sequer cogitar isso. Eles preferem não perdoar, tá? E aí, esse daqui é o último slide, onde eu agrupo, aqui o autor ele traz também a questão de esquemas incondicionais e esquemas condicionais, para a gente entender como que eles estão distribuídos, né? E os esquemas incondicionais é em relação a si mesmo, aos outros, e eles vêm numa crença bem nuclear, bem na necessidade básica. A gente está falando dessa construção, né, desse indivíduo, nessa aceitação e construção desse indivíduo ao longo de infância e adolescência, tá? Então são esquemas mais remotos, mais antigos, e nucleares. Já os esquemas condicionais são esquemas mais tardios, que eles vêm reforçando os incondicionais. Ou seja, se eu tenho aquela crença, muitas vezes eu coloco aquela. Eu vou dar exemplo disso daí, tá? Eu exalo aquela crença entrando com esquemas condicionais para reforçar isso aqui. Então eu acabo trazendo mais um esquema que a gente coloca exatamente de depreciação, né, desse indivíduo, e acabo tendo esse leque de esquemas dentro da vida. Então, por isso que uma coisa está entremeada à outra. Mas aonde a gente tem que ter a lupa é a causa, aonde ele se originou, né? O que está mais evidente, o que está mais preso, está mais remoto, está mais nuclear, que tem aí nos esquemas incondicionais. Os esquemas incondicionais, eles não oferecem esperança a esse paciente, tá? Porque eles estão, inclusive o autor comenta, estão encapsulados, que aconteceu lá naquela criança. E muitas vezes, não coloquei aqui,
nem possibilita escolha porque ele acha aquilo dali natural, ou seja, ele naturalizou aquilo, tá? Então o esquema simplesmente é isso. Ele não vai pensar diferente disso, porque para ele é isso. E os esquemas condicionais dão a possibilidade de esperança, mas é impossível cumprir demandas dos esquemas que são condicionais o tempo todo. Então é muito desgastante cumprir isso, é muito. É, como que eu coloco? A palavra é essa, é muito desgastante cumprir isso daí o tempo todo, tá? E aí, quando ele traz esquemas incondicionais, ele coloca o abandono, a instabilidade, a desconfiança e abuso, a privação e a emocional, a defectividade, o isolamento social, a dependência e incompetência, a vulnerabilidade à dona ou à doença, o emaranhamento ou self subdesenvolvido, o fracasso, o negativismo e o pessimismo, a postura punitiva, o arrogo e grandiosidade, o autocontrole e autodisciplina insuficientes. Nesse bloco, tudo que a gente escutou até agora do autor, nesse bloco está muito condicionado à questão familiar, do cuidado. Tá? Esse cuidado não foi suficiente. O Winnicott, que é de psicanálise, ele fala sobre a mãe suficientemente boa, né? Então, eu vou fazer essa ponte. É o cuidado suficientemente adequado para essa criança, tá? E os esquemas condicionais? Então ele pega essa subjugação, ele se coloca num posicionamento para que atenda a esses esquemas incondicionais. Então ele faz sacrifício, esse autossacrifício, para que ele seja atendido de uma certa forma, suprido desses esquemas incondicionais. A busca de aprovação, de reconhecimento é a mesma coisa que ele leva para esses esquemas incondicionais. A inibição emocional, esses padrões inflexíveis de postura crítica exagerada, é exatamente condizente ao que ele vivenciou. Então ele só reforça e cria novos esquemas, né, dentro dessas raízes aí. Ok, pessoal? Quem tá aí comigo? Ok, ok. Vamos só dar uma passada aqui super rápido para vocês verem isso aqui de novo. Não vou entrar em cada um deles. Os 18 esquemas. Olha como a desconexão e a rejeição é muito ligada à origem familiar, né? Eu coloco a origem do cuidado, né? Essa criança. Autonomia e desempenho prejudicados, a mesma coisa. Ela não sendo incluída, pertencente, ela está nesse envolto que não se entende como indivíduo, né? Os limites prejudicados, é a situação que não tem essa permissão, esse embasamento, essa base de falar, vai adiante, estou aqui, estamos seguindo juntos, eu sempre sou superior a ela. E aí a gente tem aí a questão a supervigilância, tanto essa daqui que é direcionamento, que a gente começa com as palavrinhas que estão dentro dos esquemas condicionais, como também a parte da supervigilância, que a gente também tem os esquemas dentro dos esquemas condicionais. Né? A supervigilância é essa forma de se colocar de valores no mundo, né? Dessa forma de crítica, de julgamento, de repressão, né? Para exatamente se fundir ou justificar esse sentimento, essa emoção, tá? Tem muita diferença, muito sutil cada uma delas. Não só essa, não só. Sim, sim, sim. Agora, nossa próxima parte aqui, a gente vai abrir exemplos exatamente de cada esquema desse. A Eu princípio. percebi também, né, só um parênteses entre a fala de vocês, que tem muito a ver com a questão da baixa autoestima, tanto num contexto quanto no outro, né? Sim, aqui ele se coloca como derrotista. Lembra que eu coloquei aí, o autor colocou num slide que eu trouxe, que ele já parte de uma derrota, de uma pessoa decadente, eu queria pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma pessoa incapaz, ele já parte do princípio que ele não é condizente àquilo. Deixa eu ver aqui. Já é derrotista, autoderrotista, tá? Então o autor ele coloca exatamente isso. Esse paciente, que está claro para vocês que eu estou trazendo paciente em TCC, né? O nome, o conceito paciente nesse caso. Então esse paciente ele já coloca como uma vida derrotada, entendeu? Como um indivíduo que não consegue construir. Ele tem que subjugar, ele tem que
condicionar, ou ele tem que se supervalorizar para ele se sustentar dentro desse mundo, dentro dessas relações, tá? Então é assim, Lúcia, é um fato. O que mais que a gente viu aí? E nesse contexto, a gente pode até ter essa atenção com relação a suprimir a própria vida, né? Ideação. Ele não comenta aqui a questão de suicídios ainda, mas ele coloca em um dos. Temos só 10 minutos, eu acho que a gente acaba assim. Ele coloca em um dos. Nesses últimos. É, não sei aonde ele bota o medo, né? A questão do medo, do dano. Deixa eu ver onde ele bota do medo e do dano. É, ele coloca vulnerabilidade ao dano ou à doença na parte de autonomia e desempenhos prejudicados. Então, ele tem fobia a essa parte de catástrofe, então ele pensa muito nessa parte de morte, ele pensa muito. E aí, se a gente for começar a cruzar, dá para lembrar exatamente essa situação dele não ter todo um aporte, né, familiar, de cuidado. Eu não gosto dessa palavra familiar, porque te vive numa década que é complicada, apesar do livro ser novo. Esse aporte, né, de cuidado, onde acaba o self dele não sendo construído. Então ele pode sim, aí é uma análise minha, tá, gente? Esses devaneios que a gente faz pra gente entender a psicologia, ele pode sim, ele pode numa dessa, deve vir alguns exemplos aí futuros, falar o porquê da minha existência, Uhum. né? Então por que que eu estou aqui? Se é um sofrimento tamanho. Que se a gente coloca, muitas vezes, onde a gente começa a ver os suicidas, né? A dor deles de viver é maior do que a dor de morrer, né? Uhum. Então, bem colocado, muito legal. Tá bem? Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Luciene, Lúcia. Até segunda que Obrigada. vem. Boas provas para todas nós. Obrigada, Estou Cláudia. realmente tirando os cabelinhos da Obrigada. cabeça. Beijinhos. Beijo, tchau.